Graça e paz, JFC. Tudo bem com vocês? Que privilégio é estar aqui hoje, ministrando a palavra de Deus para vocês. Deus é bom. Deus é bom. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, porque Deus é um Deus que sonda os nossos corações e mais uma vez Ele é bom. Acima de todas as coisas, Deus é bom. Também quero agradecer os líderes do JFC, os meus líderes, o Tony e a Julie, por confiarem em mim, me estarem passando essa responsabilidade de trazer a palavra. E estou muito grata a tudo que Deus tem feito. O início do culto foi maravilhoso, que louvor maravilhoso que hoje o pessoal tocou aqui. Que presença maravilhosa de Deus. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Amém. Então, vamos para a palavra. Peço que vocês abrem a Bíblia de vocês em Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Muito obrigada. Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ai, meu Deus. Jó é um livro poético da Bíblia, né? Ele ensina muito sobre sofrimento, sobre fé, perseverança, né? E hoje o Senhor me pediu para falar essa palavra com vocês e eu estava bem nervosa, mas Deus é bom, Deus é muito bom. Todo mundo achou? Amém. Tá bom, vamos lá então. Jó 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoados tudo o que ele faz, de modo com que Tu mesmo tenhas abençoado tudo o que ele faz, de modo com que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó dizendo: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, enquanto os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que lhe escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar? Deus, eu te entrego, Senhor, a direção desse culto nas tuas mãos, Senhor.
Me usa, Deus, como um instrumento, Senhor, aqui nessa noite. Senhor, que diminua eu e cresça o Senhor em mim, Jesus. Deus, desde o início do culto, Senhor, já foi uma presença inacreditável, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fez. Deus, em nome de Jesus, enquanto o Senhor estiver curando, Senhor, os meus irmãos, cura a mim também, Senhor, porque eu também preciso dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem bradado para nós, Deus. Abre a nossa boca, Senhor, para que nós possamos te adorar em alto e bom som, Senhor. Deus, abre os nossos olhos, Deus, para que nós venhamos ver aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, me usa para fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui, Jó era um homem muito rico, de muitas riquezas. Ele era conhecido no povo de Uz por ser o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 10 filhos, ele tinha muitos animais. Então, Jó era um homem muito rico, de grandes riquezas. Tá. No versículo 6 e 7, o que me chamou a atenção aqui são segundas intenções e propósitos de Deus. Porque Deus permite com que Satanás entre na sua presença para saber qual era o objetivo de Satanás. Embora ele já soubesse, porque ele é Deus, mas ainda assim, Deus queria ouvir o que Satanás queria. O que Satanás tinha para fazer na vida de Jó. E ainda assim, as segundas intenções de Jó, de Satanás, era tocar em Jó. E no versículo 7, a gente tem um alerta daquilo que Satanás quer fazer. Ele respondeu assim para Jesus. O Senhor perguntou a ele de onde ele veio e Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Sabe o que Satanás quer fazer? Ele tem um desejo ativo no que acontece aqui na terra. Por isso que a Bíblia é clara e Jesus fala vigiai e orai. Nós precisamos orar e vigiar aquilo que nós temos feito aqui. Porque o inimigo, ele anda ao nosso redor e ele não brinca, meu irmão, de ser diabo. Não, ele é. E nós precisamos nos proteger disso. Então, vigiar e orar em todo o tempo. E eu anotei aqui que o plano de Jó, o plano de Satanás para Jó era roubar a sua dependência de Deus e obediência, matar a sua fé e destruir aquilo que Jó tinha. Esse era o principal ponto de Satanás sobre a vida de Jó. E no versículo 8, um ponto que Deus falou muito comigo é sobre identidade de Deus e rótulo de pessoas. Porque Jó era conhecido pelo povo de Uz como um homem muito rico, de grandes riquezas. E por Satanás, ele era conhecido como um interesseiro. Ele só adorava a Deus porque Deus estava abençoando ele. Mas a identidade de Jó para Deus era que não há ninguém na terra como ele. Ele era irrepreensível, íntegro e um homem que teme a Deus e evita o mal. Jó tinha essa identidade com Deus. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade, JFC? Por muito tempo, essa pergunta me magoava. Porque depois que a gente se batiza, a gente fica, meu Deus, qual é a minha identidade para Deus? E por muito tempo, essa pergunta me magoava. Deus, quem eu sou? Deus, quem eu sou? E a nossa identidade em Deus, ela não pode ser falada pelos seus líderes, pelos seus pastores, não. A sua identidade, ela tem que vir de Deus. Sabe por quê? Porque quando a nossa identidade vem de Deus, a gente para de querer respostas de homens e começa a achar respostas em Deus. É isso. E tem a capacidade de ser paciente com você, de se perdoar, de entender que nem sempre vai acontecer da forma como você quer, mas da forma na qual o Senhor quis. A sua identidade não pode ser aquilo que você quer. Porque sempre que algo que você quer se torna a sua identidade, quando você falhar, você se torna uma falha. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus e saber, Deus, quem eu sou? Deus, por favor, quem eu sou? Sabe por que Jó aguentou? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus era Deus, que ele veio do nada e ele ia voltar para o nada, porque tudo que ele tinha era Deus.
E quando nós entendemos isso, nós conseguimos descansar e acreditar naquilo que Davi fala em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Quando a gente entende que o Senhor está conosco, as coisas, em meio ao luto, em meio à dor, a gente ainda consegue encontrar uma paz que excede todo o entendimento. É esse Deus que nós servimos. Esse Deus que, em meio a tantas situações, em meio a tanto caos, nós ainda conseguimos achar paz. Nós ainda conseguimos deitar nossa cabeça no travesseiro e saber que Deus está no controle de tudo. Às vezes é hora de a gente parar de se preocupar, de sentar. Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Eu confio naquilo que o Senhor tem para mim. Eu entrego, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é um Deus bondoso, acima de todas as coisas. É isso que o Senhor tem para nós nesses tempos. E sabe por que as coisas estão tão difíceis? Porque perdemos a nossa identidade. Hoje qualquer um chega para nós e fala qualquer coisa e nós acreditamos. Uma identidade que é confirmada por terceiros em vez de ser perguntada para Deus. Nós começamos o Senhor nos chama de filho amado e qualquer outra pessoa que vem, você não é amada. Eu não sou mesmo. Porque Deus, nossa, eu estou passando por essa provação, com certeza Deus me esqueceu. Para. O diabo tem roubado a sua atenção para esses problemas. E por isso que muitas vezes nós paramos de vir à igreja porque Deus tem feito. Não, às vezes é uma provação e você não está entendendo. Porque você pergunta para homens o que é para perguntar para Deus. No versículo 9 ao 11, que diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoados tudo que ele faz, de modo com que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás, ele fica admirado entre ele e nós, os filhos de Deus. Essa é a verdade. Ele fica achando em nós uma brecha para que ele possa destruir a nossa identidade. Porque uma identidade que é ferida, infelizmente, mata muitas pessoas. E é necessário nesse tempo se levantar uma igreja que ora e busca o Senhor, que realmente tem uma identidade com Ele e entende que outras pessoas podem chegar e falar qualquer coisa e você ora. E Deus vai falar com você. Ele queria ferir a identidade de Jó, porque nós, sem identidade, somos tudo, menos o que Deus nos chamou para fazer. Viver sem identidade é viver tentando achar um monte de lugares. Deus, eu quero preencher aqui, eu quero preencher. Não. Você não vai preencher nada, é Deus que vai preencher você. Então pare de ficar procurando coisas e coisas e coisas. Procure a presença de Deus. Queira procurar a presença de Deus e ouvir aquilo que Ele tem tentado te falar. Deus, mas tu não fala comigo, tu não tem falado mais nada. Mas já abriu a Bíblia? Já abriu a Bíblia e orou? Já está falando com Deus? Já está jejuando? Às vezes não é falta de resposta, é falta de conversar com Deus, de sentar. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não consigo. Às vezes a gente quer lutar com nossos braços, lutas que é para entregar para Deus. No versículo 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Deus é bom. Deus é muito bom. Porque em tudo tem a permissão de Deus, mas ainda assim, Deus não permitiria que Satanás tocasse em Jó. E em Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ainda que esteja doendo, que esteja machucando, permaneça. Porque aqueles que perseveram, eles vão receber uma recompensa que não é aqui. Ninguém pode te dar uma recompensa aqui. Nós somos falhos. Se você vem à igreja porque o pastor prega bem, porque a Júlia te abraça um abraço quentinho, todos nós vamos falhar com você. Porque somos carne. Não tem ninguém perfeito. O único que era perfeito morreu e ressuscitou. E que está conosco todos os dias.
Mas, meu irmão, se você vem na igreja por causa de pessoas, infelizmente você vai sair magoado. Porque nós somos pessoas de carne que falhamos diariamente. Nós estamos só pela misericórdia. Então, mesmo que você esteja passando por provação, agradeça, seja fiel. Deus, está doendo aqui, mas o Senhor é bom sobre todas as coisas. Deus, eu não tô muito confiante, mas vai dar certo. Porque aquele que te chamou, Ele é maior do que todas as outras vozes. Aquele que te chamou, Ele é fiel para fazer acontecer. Não é sobre você, é sobre Deus através de você. E é isso que importa. Amém. No versículo 13 ao 19, acontecem muitas coisas. Começam as perdas de Jó, do seu rebanho. E eu acho que aqui a dor que mais doeu em Jó deve ter sido dos filhos. Eu não sou mãe, mas eu já vi pessoas perderem os filhos e, meu Deus, como é doloroso. Como é doloroso mesmo o sofrimento de um pai, de uma mãe que perde o filho, meu Deus. Mas ainda assim, Deus tem o controle de tudo. Ainda assim, ainda no dia mau, o Senhor é um Deus bom. E o Senhor tem o controle nas mãos dele. Sabe por quê? Porque naquela época não existia Instagram, nada. Então, alguém precisaria comunicar a Jó do que estava acontecendo. E Deus é um Deus tão cuidadoso que Ele deixou apenas um mensageiro. Para cada fato que aconteceu, você vai ver que tem um mensageiro. Porque Deus se preocupava como Jó ia receber a notícia. E ainda assim que parecesse que as coisas estavam fugindo do controle, ainda assim havia um mensageiro falando para Jó: Jó, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. E mesmo em tantas perdas, perseverar é muito importante. Olhar para Jesus é o que nos faz permanecer nele. E aqui, quando ele perdeu os filhos, o diabo ele é muito astuto. Sabe por quê? Porque Jó estava numa vida muito boa. Ele era conhecido como um homem de grandes riquezas. Ele tinha status. Ele era um homem obediente a Deus. O que tinha de errado na vida de Jó? O Senhor mesmo disse que não há ninguém na terra como ele, homem que era irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Mas o diabo escolhe exatamente esses momentos para ferir em nós e achar que Deus se isolou. Satanás escolhe esses mesmos momentos em que a nossa vida está muito boa para fazer a gente cair. Porque aqui ninguém tropeça em pedra grande, é em pedra pequena. Ah, não vim aqui cair. É assim, quando a gente acha: nossa, eu estou muito bem com Deus. Deus está fazendo tantas coisas na minha vida, na minha casa. É isso, pá, provação. E a forma como você vai reagir isso revela muito do seu coração a Deus. Muito. No versículo 20 e 22, que Jó, ao ouvir tudo isso, levanta, rasga um manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Adorar em meio à dor. É aqui. Chega um momento em que a nossa dor é tanto que não vai dar. Parece que Deus acabou aqui. Mas é importante que você se prostre e adore o nome de Jesus. Porque adorar a Deus em bons momentos é muito bom. Mas adorar a Deus em meio à dificuldade te leva a outro nível de dependência. Nós conseguimos entender que não somos de fato nada sem Deus, sem a presença dEle. Ainda que esteja doendo, eu consigo falar para Deus: Deus, toma o controle, Jesus. Está acontecendo tantas coisas. E eu tento imaginar Jó perdendo tudo que ele tinha, sem nada, e ainda assim adorando a Deus. Que nível de entendimento, de dependência de Deus, que nível de Deus, eu confio, eu sei que eu não tive nada, eu nasci sem nada, então tá tudo bem se o Senhor tirar tudo de mim. Eu não dependo dessas coisas para te adorar, Deus.
A gente tem que parar de se segurar em coisas materiais e adorar a Deus porque Ele é, não porque Ele pode te dar alguma coisa. A gente virou um povo interesseiro que, Deus, eu te adoro, mas tu faz isso, faz eu subir de cargo na igreja, faz eu subir, faz eu ministrar. Não, Deus, eu te amo porque o Senhor é bom. Era para eu estar morta, mas o Senhor me ama. O Senhor me deu uma identidade de filha. Deus, hoje eu posso sentar aqui com os meus irmãos e desfrutar, Senhor, da tua graça, Jesus. Há alguma coisa melhor que isso? De desfrutar da presença de Deus, você tem acesso. Nem era para você estar sentado aí. E você está sentado desfrutando, ouvindo as coisas de Deus. Tem coisa melhor do que adorar o nome de Jesus. Por mais que no decorrer do livro de Jó, ele quase se distanciou dessas palavras, a primeira coisa que um homem faz diante da dor revela muito mais quem ele é. Jó, ele poderia ter feito qualquer coisa. Não, Deus, acabou por aqui. Porque tudo bem os animais, mas foi os meus filhos. Todo mundo estava ouvindo falar sobre isso, então, Deus, não dá mais, eu vou parar por aqui. Mas ainda assim, se prostrou e se rendeu. Porque se ele se voltasse contra Deus, não ia dar em nada. Ele era pó, do pó ia voltar. Rapar a cabeça era um ato de humilhação naquele tempo. Em meio às lutas, às perdas, Jó ainda decidiu se humilhar. Porque ele reconhecia tudo que Deus era. Tudo que ele tinha não era porque ele era do suor dele ou porque ele era muito trabalhador. Tudo que ele tinha era a graça de Deus. Tudo que ele tinha era só o poder de Deus, a prosperidade de Deus sobre a vida dele. E ele reconhecia isso. Deus é digno de ser adorado no dia bom e principalmente no dia mau. Ele é digno de ser exaltado, de ser engrandecido, de ser louvado. Ele é digno disso. Não queira nada se não for Deus que te deu. E não queira misturar o que Jesus nos dá com o que o diabo nos ilude de ter. E nós estamos aqui por um curto período de tempo, mas o que fazemos aqui é para a eternidade. E no decorrer dessa semana eu ia ministrar aqui hoje. Eu comecei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E eu tinha 2 temas para ministrar aqui. E eu falei, Deus, é isso que eu vou ministrar. Nossa, vai ser muito bom. Aí na terça-feira, eu estava na reunião e Deus começou a falar, não é isso que eu quero. Eu falei, Deus, é terça-feira, não vai dar para trocar o tema. E Deus disse assim, Amanda, eu quero que tu ministre sobre viver para o eterno. E eu falei, Deus, tá muito difícil ministrar sobre isso. E daí o Senhor continuou ministrando no meu coração, ministrar sobre isso. Eu falei, Deus, mas por que Jó? Por quê? A minha cabeça era só por quê? Porque Deus, o que o Senhor quer falar. Mas aqui em Jó acontecem muitas coisas. Aqui é a identidade de Deus. Aqui nós vemos que permanecer sobre todas as coisas é importante. De que adorar a Deus em meio ao caos é maravilhoso. Eu falei, Deus, tudo bem, eu entendi e eu aceito aquilo que o Senhor quiser fazer. E é muito louco a história de Jó, porque depois de tudo que ele passou, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Jó 42. A banda, se quiser, subindo aqui, por favor. Eu já vou estar encerrando daqui a pouquinho. Jó 42, versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas,
6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gêmina, a segunda o de Késia e a terceira de Queren-Abuque. Em alguma parte daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu uma herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Você quer saber qual é a recompensa de perseverar? A recompensa de perseverar é ter Deus. Existe uma recompensa melhor do que essa? Perseverar tem a única recompensa e é a maior de todas, que é ter Deus e saber que construiu algo eterno. Jó passou tudo o que passou e ainda nos dias de hoje a história dele é falada. Porque perseverar, meu irmão, tem um peso muito maior e não é aqui, é no céu. Perseverar dá resultado no céu e não na terra. Isso é bom demais, isso é bom demais. Sabemos que o que nós construímos aqui não vai ser visto aqui. Para alguns, infelizmente, para outros, glória a Deus. Tudo que nós fazemos aqui vai ter um peso. Tudo que nós fizemos aqui tem um peso, JFC. O sofrimento de Jó revelou a fidelidade e glorificou a Deus diante das acusações de Satanás. Quando confiamos, podemos até não entender, mas só o fato de confiar naquele que escreve os nossos dias faz com que compreendemos Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Jó perdeu os filhos, perdeu os seus rebanhos. Mas uma coisa não foi perdida: o Senhor. A sua identidade ainda era estar prostrado para Deus. A sua identidade ainda era obedecer a Deus. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele aceitou, porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que o Deus que escreve o dia dele é o Pai que ama. Julie, tu quer o mal da Duane? Quem é pai nunca vai querer o mal do filho. Então por que Deus ia querer o mal de Jó? Deus é um pai bom, um pai misericordioso. Só o fato de nós estarmos aqui mostra a sua bondade. Quem aqui não peca? Quem aqui teve uma segunda chance? E eu me arrisco a dizer que eu tive inúmeras chances, porque todos os dias eu caio. Todos os dias eu tenho uma falha. Eu não consigo ser perfeita. E todos os dias tem uma chance para mim. Se isso não é características de um Deus bom, de um Deus que me ama. E sabe qual é a minha recompensa? É ouvir que eu sou filha amada. É saber que Deus me ama a tal ponto que Ele deu a vida do filho dele por mim. Se isso não é bondade, se isso não é amor, amor de verdade, eu não sei o que está escrito aqui. E tem um versículo para fechar com chave de ouro, em Mateus 6, 19 e 21, mas você não precisa abrir, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Viver para o eterno custa muito. Na verdade, custa tudo. Viver para o eterno tem um preço. Sabe qual é o preço? Morte. Eu preciso morrer. Morre, Amanda. Eu preciso morrer para que Jesus viva em mim. Não é mais as minhas vontades, mas é Jesus em mim. Perseverar em meio à dor tem um peso. Esse é o peso. Morrer para a sua dor, morre para você.
Você não precisa ficar lutando isso, o Senhor luta por você. Você não precisa ficar, Deus, ai Deus, por favor, me ajuda, eu perdi minha casa, minha família. Não, Deus não quer isso. Deus quer, Deus, tá doendo, mas eu tô entendendo. Tá doendo e mesmo que eu não entenda, Deus, eu sei que o Senhor tem controle nas tuas mãos, Jesus. Mesmo que pareça que eu não vou suportar, Senhor, eu sei que o Senhor vai me levantar, Senhor, no dia mau, Senhor. Eu sei que o Senhor vai lutar por mim, Jesus. Que eu sou fraca, Senhor. Eu sou uma pessoa ruim, Senhor, porque tudo que há de bom em mim é o próprio Deus. Eu não tenho nada de bom, Senhor, e eu reconheço, Senhor, que eu nasci sem nada. E se eu precisar voltar sem nada, tudo bem, porque o Senhor é tudo que eu tenho. Essas coisas precisam estar firmadas em nós. Essas coisas, elas precisam estar firmadas na nossa identidade, entendendo quem o Senhor é em nós. Vivam para o que é eterno. Aqui na terra passa tudo tão rápido. Vocês podem viver até os 70 anos e... sei lá, vai ser deixado o que aqui? Nossa, a Yasmin e o Dan tiveram uma casa tão grande. Eles fizeram tanta coisa. Mas viveram para o quê? Vão fazer o quê na eternidade? Tem uma história que eu gosto muito, que é da mulher do bolo. Eu não sei se alguém conhece essa história, mas a história, resumidamente, é... ela passa a vida toda dela fazendo bolo, sendo gentil e tal. Aí chega o dia final e ela diz, Senhor, eu vou entrar no céu, não sei o quê. Aí Deus disse, não vai. E ela disse, mas Deus, por quê? Eu passei a minha vida toda fazendo um bolo, eu fui gentil, eu ajudava as pessoas. E Deus disse assim, mas eu nunca te chamei para fazer bolo? É tempo de você parar. Deus, qual o meu propósito aqui? Senhor, confirma a minha identidade. Fala para mim, Deus. Fala para mim. E não saia dessa oração até Jesus te responder. Não saia dessa oração até Jesus falar para você. Não, você é isso, você é isso. Porque quando você tiver a identidade respondida, você vai entender tudo. Você vai entender tudo que você passar aqui, você vai fazer no eterno e você vai ter outro peso. Não vai ser fácil. E que bom que não é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não ia adorar um Deus verdadeiro. Vai ter muitas coisas difíceis que nós vamos ter que passar. O luto. Mas perseverem. Porque o Senhor é um Deus bondoso.